Janeiro viveu dias de êxtase e alegria com Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Qual o legado da Rio 2016 para a população carioca? Para falar sobre esse assunto, o Alerj Entrevista recebe o deputado Tio Carlos, que também vai discutir a situação dos repasses do governo estadual para as instituições ligadas à FIA. Vamos lembrar também os projetos dele que viraram lei. Deputado, muito obrigada pela sua participação no Alerj Entrevista. Vamos começar falando então desses mega eventos que aconteceram. Da parte boa primeiro, da parte boa, né? Enfim. Aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, até contrariando muitas expectativas, né, negativas, pessimistas em relação a esses eventos. Foi um sucesso. A gente viu que foi um sucesso, as coisas correram bem. A gente vendeu mais ingressos do que se esperava, né? No início estava aquela coisa de muitos ingressos sobrando. Quando os jogos começaram, as pessoas se envolveram, se interessaram. E realmente o balanço que se faz é de um evento muito bem sucedido, né? Não, sem dúvida. Eu era vereador em 2009, quando a cidade foi escolhida, eu fiquei bastante reticente, muito preocupado, porque a gente sabe das dificuldades. Um evento nessa proporção, enfim, a primeira Olimpíada na América do Sul, a gente tinha umas expectativas muito grandes e a gente foi vendo as coisas acontecendo e aí os atrasos, a gente muito preocupado. E o discurso sempre de que vamos fazer uma festa bonita, mas a gente encontrou ali, no resultado final, um resultado muito positivo. E agora também estou em busca do legado, né? Claro, a questão da mobilidade é clara. Aí eu tive a oportunidade de andar no metrô, a linha 4, foi uma conquista que ficou. O governo do estado cumpriu essa parte, infelizmente não cumpriu a questão da despoluição da Baía de Guanabara, que foi uma lástima, uma grande oportunidade perdida. Que isso seria parte de um legado sem fundamental para a população pra e não só da cidade, né? Sem dúvida. Como no caso dos Jogos do estado todo, né? A questão ambiental aí ficou realmente... o governo ficou devendo, né? Mas as questões ligadas à prefeitura da cidade, a gente viu muitos avanços. Então a gente hoje pode encontrar, por exemplo, obras que foram feitas e a gente pode dizer que é legado olímpico, né? A questão da mobilidade, como o VLT, né? Os BRTs, tem a Transolímpica, é uma área que era esquecida ali por parte da prefeitura, a área de Deodoro, hoje está ligada à Barra da Tijuca por 20 minutos, a Transolímpica, né? Que por mais que seja pedagiada, mas mesmo assim é uma grande via, é uma nova linha amarela e a gente ficou muito feliz. E a gente vem cobrando, né? Porque esses legados têm que permanecer na questão da prática do desporto, né? O cenário foi um cenário da população prestigiar, os turistas foram muito bem acolhidos, a tradição, né, do povo carioca, né, com a sua receptividade tão calorosa. Isso foi uma imagem para o mundo inteiro. Não só as cerimônias de abertura, como também na questão da Olimpíada, também o encerramento. Passou uma imagem muito positiva da cidade do Rio de Janeiro, do estado e do nosso país. Nosso povo é um povo que, no caso da Paralimpíada, você vê, venderam mais ingressos, a população, as famílias iam, e esse legado é pela questão também da inclusão. Chamar a atenção da questão da superação, tantas pessoas que são pessimistas, porque às vezes, enfim, não tem uma roupa de marca, e a gente vê aquele atleta que viveu uma tragédia, enfim, enfrenta tantas dificuldades, né? E dando uma lição, né? Isso foi a festa do esporte, posso dizer que foi a festa da cidadania também, isso para a gente é muito positivo. E eu, de novo, cobro da prefeitura, agora no momento eleitoral, a gente sabe a incerteza de quem será o novo gestor da cidade do Rio de Janeiro, mas ele tem um desafio, porque o prefeito Eduardo Paes conseguiu superar todas as dificuldades e a cidade do Rio de Janeiro passou com louvor, né? Passou uma imagem positiva e agora vamos cobrar para que esse legado não seja apenas o que aconteceu no Pan-Americano. No Pan-Americano nós tivemos de legado muito pouco, né? O Engenhão, por exemplo, que teve que sofrer uma obra, né? Um equipamento daquele novo, já teve uma interdição, o teto estava apresentando... O próprio Maracanã precisou de obras para se adequarem para a Copa do Mundo. O Pan-Americano, né? Foi por isso que eu fiquei muito preocupado, porque o legado do Pan-Americano foi um legado que eu não enxerguei esse legado. Aliás, a população não viu. Né? Agora, na prefeitura, por exemplo, a gente viu aqui, quando eu fui um dos maiores críticos, quando o prefeito Eduardo Paes anunciou a derrubada da perimetral. Eu falei, até cheguei, eu era vereador, eu falei, esse cara tá doido, não é possível, uma obra dessa já construída. É porque são muitos transtornos, né? E aí aconteceu, quando essa obra, o que a gente encontrou aqui no Boulevard Olímpico, onde eu fiquei assim, tive que pedir desculpa, né? E a gente entendeu que foi realmente uma visão diferente da minha. E esse equipamento que era
muito feio, a região do Porto, na verdade, ali nós tínhamos muito cemitérios abandonada, de prédios, né? Hoje a gente vê aquela possibilidade da economia voltar, né? Você vê os transatlânticos chegavam, o turista chegava já olhando que cidade é essa, que cidade maravilhosa é essa. Está se buscando, inclusive, revitalizar com a construção de moradias. Moradias, né? Exatamente, porque não é só a questão dos prédios comerciais, mas nós precisamos trazer a população para ali. Isso também é um legado que está aí para a cidade. Isso é muito importante. Porque o senhor falou a princípio da questão da mobilidade e regiões, por exemplo, como a Barra da Tijuca, que as pessoas têm muita dificuldade com o trânsito pesado, com o metrô, já se cria uma facilidade muito maior para se deixar o carro em casa, né, utilizar o transporte público. O senhor citou, por exemplo, Deodoro e aquela região também, que as pessoas levavam muito tempo no congestionamento para chegar, muito possivelmente, não só nas suas regiões de trabalho, mas também para qualquer espécie de lazer. Sem dúvida, essa qualidade de vida. É isso que as pessoas... Quer dizer, a nossa visão é de que aquela região da Barra da Tijuca, onde aconteceram os jogos, sofreu uma verdadeira transformação. A Barra da Tijuca, por exemplo, recebeu uma obra que Carlos Lacerda estava no papel, que era o túnel da Grota Funda. E aí a gente ali conseguiu integrar com o BRT, que deixa... A nossa a pretensão é de que o metrô chegue até o Recreio dos Bandeirantes. Mas parando no Jardim Oceânico, o BRT para ali e a pessoa pega o metrô e você vem trabalhar no centro ou na Zona Sul com 10, 15 minutos, coisa que demorava 2 horas. Né? Isso é vida. Quer dizer, vida que se perdia dentro desse transporte, muitas vezes sem a menor condição, o transporte que sofre nessa questão da climatização dos ônibus, a gente está cobrando. Mas a gente sabe que o metrô, o transporte de massa, é a solução. Mobilidade, a gente encara essa visão do transporte de massa é a solução para que a gente possa andar nessa cidade que a gente diz e eu considero ser uma cidade maravilhosa. Deputado, e falando ainda sobre mobilidade, mas aí voltado para a questão dos Jogos Paralímpicos e para as pessoas que têm a mobilidade reduzida ou que têm algum tipo de deficiência, como é que o senhor vê o que ficou para essas pessoas, além dessa inclusão, da divulgação desse evento, claro, que acaba envolvendo a população toda e os turistas, mas essas pessoas, por exemplo, têm dificuldades em calçadas, no transporte público. É muito complicado o dia a dia, a rotina dessas pessoas, né? Sem dúvida. O senhor acha que nesse setor, né, em questão de obras públicas, para essa parte da população, também se evoluiu? Natália, precisa melhorar muito. Evoluiu, sim, porque, afinal de contas, a gente recebeu uma Paralimpíada que a gente estava tratando exatamente de dar mobilidade aos atletas, assim, mas isso é um déficit muito grande. A gente tem que cobrar isso da prefeitura, até do próprio governo do estado, porque a nossa cidade é maravilhosa, mas não é inclusiva. É uma cidade que ainda causa muitas dificuldades para quem tem qualquer deficiência, né? Claro, o deficiente visual, a gente não vê o piso tátil, a gente encontra muita dificuldade, a gente vê a acessibilidade nas calçadas, as rampas, muitas vezes até lamentando que também o cidadão às vezes não colabora, às vezes tem a rampa e o cidadão para o carro, estaciona na frente da rampa. E às vezes nem existe a rampa, então, né? É uma questão de educação, mas o governo tem esse débito. Eu acho que avançamos, mas ainda precisamos, para dar exatamente a proporção, eu acho que temos que ainda avançar em torno de mais de 50%. Né? Tudo bem, onde aconteceram os jogos nós encontramos ali, mas fora nisso, a cidade como um todo é uma cidade que precisa ser mais inclusiva. Com certeza, deputado. Então vamos passar para um outro segmento da população que também é bastante vulnerável e agora parece que está ainda mais vulnerável, que são as crianças e os adolescentes atendidos pelas instituições que são ligadas à Fundação para a Infância e Adolescência, né, que é a FIA, e essa fundação, em função da crise econômica do Estado, não tem recebido em dia os repasses do governo estadual. Como é que está essa situação? Até porque o senhor tem trazido esse tema bastante aqui para a Assembleia Legislativa. O governador, em exercício, se comprometeu a repassar parte dessa verba. Como é que está essa situação atualmente? Bem, isso é muito triste. E o governador Dornelles, que é o governador interino, que seja, mas é o governador, ele assumiu compromissos com alguns deputados. Nós tivemos uma reunião com eles, justamente levando essa situação que é muito grave. Porque não é só questão da FIA, né, a Fundação da Infância e Adolescente, mas que tem convênios com muitas instituições que tratam da criança e do adolescente, mas os convênios firmados com a Secretaria de Assistência Social, todos eles foram
descumpridos, estão abandonados. Tivemos essa reunião com o governador, ele entendeu a gravidade, assumiu um compromisso de honrar esses pagamentos, porque, pasmem, a coisa é tão assustadora, tem instituições que não recebem há 15 meses. E foram convênios firmados. Essas crianças, esses jovens, porque aí tem crianças, jovens, tem adultos também deficientes, que estão colocados nessas instituições pelo próprio Estado, né? Porque é dever do Estado, está na Constituição, está no ECA, no caso da criança e do adolescente. E porque o Estado não tem uma rede própria para atender essa faz população. Valer desses convênios para poder fazer o papel dele, porque é o que diz a Constituição. Então a gente ficou muito preocupado, levou esse problema ao governador. E o governador, um homem experiente, um homem com uma história, eu saí de lá confiante. Ele assumiu o compromisso, ele inclusive deu plano A e plano B, que se tivesse uma verba, trabalharia em pagar o atrasado e até antecipar parte dessas receitas para que os contratos fossem honrados até o final do ano. E deu a opção de caso, no plano B, pelo menos 5 milhões para saldar as dívidas anteriores, e mais 5, quer dizer, 10 milhões em 2 parcelas de 5. Infelizmente, ele não conseguiu cumprir nem os 45, nem os 10 milhões. Isso foi muito triste. Isso mostra ao governador que o governador está equivocado em relação a esse parlamento. Esse parlamento tem dado a ele sustentação, a esse governo, nesse momento de crise, mas o governador parece que não retribuiu da forma correta, não honrando esse compromisso. Né? Ele se comprometeu, inclusive, além dos 13 deputados, estavam ali alguns representantes dessas instituições. E isso foi de forma muito clara, essa fala do governador. E isso a gente ficou muito preocupado. Então a gente já tem eu com outros deputados, estamos fazendo alguma ação, até que seja ação na política. Porque se a gente dá sustentação a esse governo, se a gente vota matérias importantes para que possamos dar governabilidade, e se o governador não entende que o nosso mandato tem uma responsabilidade, porque a minha causa é a criança. Eu fui para a política com uma causa muito definida, a questão da criança e do adolescente, questões como prevenção às drogas, e a gente precisa dar resposta à sociedade. Então, nesse aspecto, lamentavelmente, não é o motivo da crise apenas. A crise a gente sabe que existe, mas nem mesmo no momento que não tínhamos essa crise acentuada, esses atrasos já sempre atrasaram. Né? Eles sempre atrasam. Né? Então, nesse aspecto... E nem é um valor assim tão expressivo diante do orçamento do Estado. Sem dúvida, mas a gente prima pelo cumprimento da lei. Porque quando se fala que a criança é prioridade, a gente não encontra isso no Executivo. Por exemplo, a criança é prioridade no atendimento médico. Mas aí você vai numa UPA, por exemplo, não encontra o especialista, o pediatra. Né? Você não tem um pediatra. Não temos pediatra, mas como? Não é prioridade? Então, é um paradoxo isso. A gente quer realmente que o governador possa, espero que o governador Pezão, ao voltar agora, possa dar uma resposta mais efetiva. Porque o que a gente está vivendo nesse momento é uma vergonha. Hoje mesmo estávamos com a tia Ju, deputado Márcio Pacheco também, que preside 2 comissões importantes, a Comissão da Criança e Adolescente e a Comissão das Pessoas com Deficiência. E falávamos exatamente disso. Temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos... porque, inclusive, essas pessoas, né, que representam essas instituições têm vindo aqui à casa dizer do risco dessas instituições interromperem os atendimentos, fecharem as portas, por falta total de condições de trabalho. Sem dúvida, Thalia, a nossa preocupação é dar uma resposta, mas não adianta. A própria casa, o Legislativo já usou de recursos aqui da Assembleia Legislativa, doando para que a coisa não estivesse pior ainda. Mas a gente não está encontrando uma resposta efetiva do Executivo. Então, logo, logo o governador vai ter um movimento muito sério desse parlamento, porque nós somos fiadores. Porque quando nós sentamos com o governador e levamos essas fundações, essas entidades lá, nós assumimos compromissos. Nós afiançamos que, olha, vai ser cumprido. Isso não acontecendo, fica mal o parlamento, fica principalmente mal essas crianças, adolescentes e essas pessoas que tanto precisam desses convênios firmados e honrados. Verdade. Deputado, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando também mais um pouquinho sobre a questão da FIA e sobre as leis do senhor aprovadas aqui na Alerj. É só um minutinho, a gente volta já já.